Boa tarde para todos. Os que estão felizes, digam amém. Quem está com sono, diga misericórdia. Ih, rapaz, não está bonito não o negócio. Vamos orar por você, meu irmão. Para você ficar acordado aí, animado, tá? Temos uma tarde intensa, mas abençoada. Foi distribuído um númerozinho aí para fazer um sorteio, não é isso? Receberam o número? Não receberam? Misericórdia. Hã? Tem gente que não recebeu não, pastor. Quem não recebeu, levanta a mão aí, ó. Hã? Rapaz, o que é que a gente faz com esses pecadores que chegaram atrasados e não receberam? Chegaram atrasados. Não, vamos entregar para, né? Pastor, você não quer ser apedrejado, nem eu. Eu acho que o melhor negócio que a gente faz... Não tem dentro da caixinha não aí mais? Não tá não? Como? Ah, foi distribuição limitada, tá bom. Mas é o seguinte, ó. Nós vamos ter diversos sorteios agora à tarde, tá? Esse vai ser só o primeiro de alguns que nós faremos. Então vamos fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, tá? Vamos ver se a gente providencia, viu, pastor? Vamos ver se a gente providencia aí. Tem? Apareceu? Tem número para todos? Ó, só quem não recebeu, tá? Quem já recebeu, então já recebeu. Então, quem não recebeu, levanta a mão. Se o perfume não tiver vencido ainda, mantenha a mão levantada. Mas você, seja honesto. Se já tiver vencido, porque alguns quando chega meio-dia... Vamos lá, meu povo. Entrega aí. Deixa eu dizer para vocês... Deixa eu dizer o que é que nós vamos sortear, tá? Beleza. Vamos dizer o que é que nós vamos sortear. Todo ano a Igreja Adventista da América do Sul, ela produz um livro para as famílias. O livro da família. Esse aqui, Mente, Caráter e Personalidade. Se não estou equivocado... Rapaz, houve agitação no Arraial, né? Vamos ver se... Então, pessoal, esse aqui parece que foi o 2016, 2017. É um livro espetacular, é bênção pura. Nós vamos sortear. O do ano passado foi esse aqui, ó, Fundamentos do Lar Cristão, que são pérolas do livro Lar Adventista. Nós vamos sortear também. Nós vamos sortear essa meditação... Chama-se Pão Diário. As igrejas evangélicas, elas têm investido muito em devocionais para o ano todo. Esse devocional tem 365 mensagens, uma mensagem para cada dia do ano. Eu li, eu gostei muito, são mensagens curtas, bem objetivas, que podem ser utilizadas no culto da família. Gostei desse Pão Diário aqui. Mas nós vamos sortear esse livro, Bênçãos Sem Medida. Esse livro, ele está relacionado com o que nós vamos trabalhar agora à tarde. Princípios Bíblicos da Administração Financeira, escritos por Ellen White. Então, esse livro é bênção, é o livro da família de 2019. Então, quem ganhar, já vai ganhar o livro desse ano. Bênçãos Sem Medida, ok? Eu vou sortear 2 aqui, eu tenho 2. Mas tem mais ali na caixinha, viu? Mais tarde nós vamos sortear mais, ok? Números entregues, tudo ok? Teve alguém que não recebeu? Ou fale agora ou se cale para sempre. 3, acabou? E agora? Uma segunda vez? Tem um. E agora? Faz mais aí, rapaz. Faz mais número. Ok, na segunda rodada, quem não recebeu, vai receber, tá bom? Tenha fé, eu creio. Tudo é possível aquele que crê, tá? Meus queridos irmãos, abra a Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. Salmo 19, Salmo 19, 1.
Vocês podem ler comigo? Vamos ler juntos, Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas, palavra de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías. Capítulo 43. Isaías capítulo 43. Versículo 7. Isaías 43, 7. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e... Repita comigo assim: eu fui criado para a glória de Deus. Vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11. Apocalipse 4, 10 e 11. Os 24 anciãos se postram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criastes todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram. João teve uma visão, né? No livro de Apocalipse ele relata os 24 anciãos, eles estão adorando a Deus, eles lançam as coroas aos pés de Cristo e dizem: digno és de receber a honra, a glória e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas. E por tua vontade nós existimos e nós fomos criados. Eles estão fazendo o quê? Adorando a Deus. Vamos abrir a Bíblia agora em Isaías. Isaías capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura responsiva simples do capítulo 6. Eu vou ler o versículo 1. Vocês vão ler o versículo 2 e nós leremos juntos o versículo 3. Todo mundo em pé. Vamos ficar em pé? A mensagem da Bíblia se resume na seguinte temática. Toda a Bíblia trata do tema da adoração. Nós fomos criados para adorar. A antropologia diz que todo ser humano nasce com a necessidade inconsciente de adoração. Se ele não adora a Deus, ele vai ter que inventar alguma coisa para adorar, nem que seja ele mesmo. Olha para as civilizações antigas. Os gregos, os babilônicos, os semitas, os índios, eles estão sempre criando alguma coisa. Um deus de pedra, deus de barro, deus de madeira. Os índios adoram o sol, a chuva, que eles não conseguem explicar. Porque todo ser humano foi criado para adorar. Fomos criados para a glória de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Tudo existe para adoração. Capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Eu vou ler o 1, vocês leem o 2 e nós juntos todos leremos o 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Todos juntos, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua. Isaías viu os anjos, os serafins, eles estão adorando a Deus, são milhares de milhares, só que eles não estão cantando, eles estão adorando a Deus como? Com as palavras. Você sabia que as palavras têm poder? Neste dia, nós já adoramos a Deus cantando, sim ou não? Já adoramos a Deus abrindo a Bíblia, lendo a palavra. Já adoramos a Deus orando. Adoramos a Deus de diversas formas.
Agora eu quero desafiar vocês a imitar os anjos. Vamos adorar a Deus com as palavras? Todos estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eles estão falando em coro. Imagine que coisa tremenda. Essa visão que o profeta teve e registrou aqui na Bíblia. Então vamos imitar os anjos. Eu vou dizer, louvado seja Deus. E você vai dizer, bendito seja o nome do Senhor. Pode ser? 3 vezes. Eu digo, louvado seja Deus. Vocês dizem o quê? Assim não, meu irmão. Não cai a língua, não. Sem medo, com entusiasmo, com força. 3 vezes. Na 4ª vez, nós vamos dizer juntos, louvado seja Deus. Pode ser? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Todos juntos. Louvado seja Deus. A Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. Os anjos estão dizendo santo, santo, santo 3 vezes. Um reconhecimento à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hoje, o último dia dos 10 dias de oração em jejum. Você vai participar de um seminário de finanças. Mas de fato, nós estamos aqui para adorar a Deus. O objetivo é adoração. Você vai ver no final desse seminário, quando terminar tudo, ao finalizar, na última palestra, você vai entender que isso aqui tem que ver com a glória de Deus. Você vai ver como a nossa vida financeira tem uma relação com a glória de Deus. A glória de Deus, no aspecto financeiro, envolve muito mais do que eu e você somos capazes de imaginar. Vamos ver uma pequena perspectiva. Mas o que vamos aprender tem que ser para a glória de Deus. Amém? Vamos cantar? Coloque aí. Vamos cantar este cântico, depois nós vamos fazer uma oração. E aí efetivamente entraremos no primeiro seminário. Diga, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Cante com muita adoração a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Só a igreja. O joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Só a igreja.
todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Nome, teu santo nome. Amém. Deus seja. Amém. Alô, alô. Vamos orar então. Grande Deus, estamos começando as atividades da tarde, louvando e adorando o teu nome. O Senhor é o nosso Deus. Vem nos ajudar a nos manter com a mente desperta, atentos, para absorver tudo que foi preparado para nos abençoar. Então esteja conosco, queremos sentir a tua presença, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Pessoal, eu havia deixado com Eunice mais ou menos umas 100 revistas, não foi? Eu deixei todas contigo naquele dia? Ficou alguma no meu carro? Você pegou tudo? Então já eu vou dar uma verificada, tá bom? Pessoal, é o seguinte, essa apostila, nós vamos trabalhar com ela durante essa tarde. Na página número 4, a página número 4 tem assim, lição 1, no Éden era tudo muito, aí tem um tracinho, ok? No Éden era tudo muito. Nós temos um texto aqui para leitura, porém nós não vamos ler esse texto. Esse curso de finanças, ele pode ser feito em um fim de semana, sexta, sábado e domingo. Ele pode ser feito em uma semana inteira. E ele pode ser feito em um intensivão, como nós vamos fazer agora à tarde. Então nós vamos fazer na forma de intensivão. Esse texto que está aqui, vocês vão ler depois. A tarefa de casa vai ser essa. Durante a semana, vocês vão ler. É um texto muito interessante. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo dele. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer agora é abrir na página número 6. E na página número 6, nós temos aqui 3 perguntas. Então nós vamos precisar responder estas perguntas. Só que vamos formar duplas. Isso tem que ser 2 ou 3, no máximo 3. Ok? Então nós vamos formar duplas agora. Eu queria que você buscasse uma pessoa para ser a sua dupla. Ninguém pode ficar sozinho, tá? Porque nós vamos conversar um pouco sobre cada tema em dupla. Então ninguém pode ficar sozinho. Bom, formadas as duplas, ninguém pode ficar sozinho, tá? Tem que buscar aí uma pessoa para ser a sua dupla. Nós temos aqui, nós temos aqui 3 perguntas na página número 6. Esse é o tema introdutório. Ele está relacionado com o que Deus criou, com a criação de Deus, seu poder criador. Então, vocês, a dupla, deve responder essas 3 perguntas que estão na lição. A primeira: que lições você aprende a olhar para o universo? Quando você olha para o universo, que lição você tira? Tiramos alguma lição ou não? Me ajude aí, que lição? Isso não pode ter sido obra do acaso. Existe um criador. É um projeto inteligente, né? É o design inteligente. Então, aqui não tem resposta certa nem errada. Tem a sua resposta. Então, a sua resposta, ela é importante. Vocês vão responder essa pergunta. Número 2. Quais orientações Deus deu para Adão praticar em sua vida diária? Lá no Jardim do Éden, Deus deu alguma orientação a Adão e Eva, sim ou não? O que foi que Deus orientou lá? Você vai escrever aí. Número 3.
Qual era o objetivo da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aquela árvore no meio do jardim do Éden, tinha algum objetivo, sim ou não? Então nós vamos começar com essa parte mais bíblica e espiritual, depois nós vamos entrar na parte técnica da administração financeira, perfeito? Mas temos que responder essas 3 perguntas. Na página número 7, está assim, ó, escreva a seguir 1 ou 2 alvos financeiros de curto, médio e longo prazo. Pense em seus compromissos com Deus, com a sua família e com a sociedade. Depois escolha o mais importante e colhe uma gravura. Essa gravura nós vamos fazer, né, e tal, mas alvo para 0 a 5 anos. Nós vamos fazer um curso aqui de administração financeira e você está sendo desafiado a estabelecer uma meta de curto prazo, de 0 a 5 anos, algo que você gostaria de realizar, de conquistar. Lá embaixo tem assim exemplos: 0 a 5 anos, comprar um eletrodoméstico, TV, geladeira, fogão, máquina de lavar, roupa, comprar móveis. Então isso é um planejamento a curto prazo. Você vai colocar aí, eu gostaria de nesses próximos 5 anos comprar lá uma geladeira. Você vai decidir. De 6 a 10 anos seria o que nós chamamos médio prazo. Melhorar o padrão de vida, comprar um bom automóvel, fazer uma viagem especial. Você pode escrever aí. E de 11 a 15 anos adquirir uma casa própria, que seria alvos a longo prazo. Um sonho que você gostaria, mais ou menos dentro desse período, você vai escrever aí também. Tem como colocar um cronômetro aí de 7 minutos? Tem como? Então vocês têm 7 minutos para poder fazer isso aí, tá bom? Aí depois nós vamos conversar um pouquinho. Acabou o tempo então. Pessoal, é o seguinte, é muito bom, né, ver assim o pessoal interagindo, participando, conversando. O que nós vamos passar para vocês, como eu disse, a gente pode fazer em uma semana, em um fim de semana, e pode fazer numa tarde. Então vai ser um intensivão. Talvez alguns agora à tarde aqui estão bem motivados e tal, e bem empolgados com o projeto Finanças para Casais. E pode ser que algum outro não esteja tão animado, mas eu pediria a você, faça um esforço, procure participar, responder as perguntas, escrever, participar de uma dupla, porque a experiência já provou que aqueles que realmente mergulham no projeto mesmo, se envolvem, colocam a mente para trabalhar, esses são os que vão ter um melhor aproveitamento no final, tá bom? Então faça um esforço. Bom, o curso Finanças para Casais, Valores do Éden, ele vai trabalhar as 7 competências da inteligência financeira conforme a Bíblia. Então, são 7 competências, 7 temas. Esse tema é o tema de partida, de introdução, perfeito? E esse seminário, ele tem como base os primeiros capítulos da Bíblia, os primeiros capítulos do livro de Gênesis. A primeira lição é: no Éden era tudo muito o quê? Esse bom vem de uma declaração do próprio Deus. Depois do primeiro dia, Deus diz, foi tarde, manhã, né? A Bíblia diz, e viu Deus que era bom, ok? Então, é o que a Bíblia vai repetir. Essa frase, ela se repete 6 vezes no capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito. Agora imagine o padrão de qualidade de Deus. O padrão de qualidade de Deus. Deus olhar para o que ele fez e dizer, ficou bom. E tudo foi feito como? Vamos ler comigo o que está aí? Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, e pela sua ordem ele criou. Que Deus grandioso, extraordinário e poderoso, pela sua palavra, ele falou e tudo se fez. Haja luz e houve luz. A separação entre águas e águas, e pá. Então, pela palavra. Será que nós temos ideia daquilo que Deus criou? Coloca, tem um vídeo aí na pasta, presta atenção esse vídeo.
Se tivesse como apagar, nem precisa apagar as luzes não, né? Se vê bem aí, né? Então preste atenção nesse vídeo, é um videozinho curto. Ok, pode tirar o vídeo e coloca o PowerPoint. Quando você vê um vídeo como esse, como é que você se sente? Isso é o que o conhecimento humano conseguiu alcançar, né? Existe muito mais do que foi apresentado aí. Existe um princípio da física, diz que a causa nunca pode ser menor do que o efeito, né? A causa sempre vai ser maior do que o efeito. Tudo isso é o efeito, o resultado de uma ação causadora, de um ser causador, um ser criador. Deus criou tudo por meio de sua palavra. Que lições você aprende ao olhar para o universo? Vocês escreveram o quê? Hã? Me ajuda aí. Criador. Perfeito, perfeição. Algumas respostas aí, tá? Vocês vão ter, eu vou apresentar para vocês algumas sugestões. Olha para o universo e você vai ver que isso não pode ser obra do acaso.
Existe uma mente inteligente superior. Aí a nossa casa, o planeta Terra, né, o planeta azul, 70% considerado, né, 70% do planeta água. Esse planeta onde nós vivemos parece ser tão grande, né? Mas quando você compara com os outros, né, planetas, você começa a comparar e ver isso analisando dentro do nosso sistema. Então, o que é o planeta Terra diante do universo, diante de tudo aquilo que Deus criou? A segunda pergunta: quais orientações que Deus deu para Adão praticar em sua vida diária? Vocês escreveram o quê? Tinha que cuidar do jardim, né? Ele tinha que lavrar a terra. Ele não foi criado para ociosidade, mas também ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podia tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta número 3, qual é? Qual era o objetivo da árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual? Vocês escreveram o quê? Um teste, né? Um teste, testar realmente a fidelidade e lembrar Adão e Eva de que Deus era o dono de tudo, tá? Não pode tocar. Ele separou como para ele, uma propriedade dele, para que o conceito ficasse certo na mente. Deus era o dono de tudo. Ele deveria lembrar que era criatura, Adão e Eva, ao receber a ordem de Deus, não tocar na árvore, que ele era dependente, e mostrar então obediência. Muito bem, onde você quer chegar? Nós estamos começando esse curso de administração financeira, e é muito importante você ter sonhos, metas. Você tem que saber aonde você quer chegar. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que aí no começo, na primeira lição, a proposta para você estabelecer metas a curto, a médio e a longo, tudo é possível. Você pode alcançar os seus sonhos. Vai depender apenas da maneira como você administra, tá bom? Nós vamos agora entrar. O primeiro tema eu estou passando rapidamente, porque nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo no tema número 2. Página, me arranja a apostila aí, Lúcio. Página número 8, não é isso? Onde está escrito o... Decido ganhar com... Já já vocês vão saber o que é que vão escrever aí na página número 8. Esse texto nós não vamos ler por causa da questão tempo. Vocês vão levar a tarefa de casa para ler em casa. Mas vamos ter que responder a página número 10. Página número 10. Pergunta número 1. Dê exemplos práticos de demonstração de atitude. Você consegue pensar? Existem pessoas que não têm atitude. Elas até tomam decisões, mas não têm atitude. Você já viu muita gente decidindo: eu vou emagrecer. Vou emagrecer. Ou vou parar de fumar. E continua fumando. Ele tem a decisão e falta o quê? Atitude. Dê exemplos práticos de demonstração de atitude. Então vocês vão conversar dupla sobre isso aí. Escreve aí. Pergunta número 2, o que significa fazer um trabalho bem feito? Escreva aí. E número 3, como aumentar a renda familiar? Ideias. Como é que vocês podem fazer, uma pessoa pode fazer para aumentar a sua renda familiar? Responde essas 3 perguntas. Depois, lá embaixo, tem assim, família Silva, competência 1, ganhar. No lar da família Silva, vivem 4 pessoas, o pai, a mãe, uma filha e um filho. A mãe cumpre uma jornada dupla, a primeira como vendedora em uma loja de roupas, ganhando quanto? Quando é que ela ganha? E a segunda, costurando para fora, 3 horas por noite, tirando mais ou menos o quê? Perfeito. Ela cuida também da sua casa. O pai é gerente de uma fábrica de móveis e recebe quanto? Eles compraram um pequeno apartamento que é alugado por R$600. Lança esses valores na tabela da página 11. Então, na página 11 tem uma tabela. Nós vamos, a partir de agora, estudar a vida financeira dessa família Silva. E agora nós estamos descobrindo quanto eles ganham.
Ok? Então você vai escrever daqui a pouco o salário dele, o salário dela, quanto eles ganham ali com o inquilino e o extra dela, para nós descobrirmos quanto essa família ganha, perfeito? Você vai colocar isso na tabelinha aí, ó. Só essas informações que estão aqui e são dadas. A parte de baixo, adoração, economia, você não escreve nada. Só as entradas, beleza? 7 minutos, coloca aí 7 minutos no cronômetro. A dupla trabalhando, fazendo essa atividade aí, 7 minutos. Pronto, o tempo já terminou. Nós vamos agora para a lição de número 2, certo? A lição de número 2 vai ser a nossa primeira competência dessa tarde. A primeira competência da inteligência financeira. Vou passar aqui para avançar. Aí na lição em cima tem dizendo o quê? Decido ganhar. O que vocês acham que a gente coloca aí depois? Decido ganhar com... De que maneira? Essa é a resposta. Decido ganhar com dedicação. Vamos dizer juntos? Decido ganhar com dedicação. As coisas não caem do céu. As coisas não acontecem por acaso. Tudo tem uma razão. Então, esse ganhar tem que ser com dedicação. Essa é a primeira competência da inteligência financeira. Ganhar. Por que ganhar a primeira competência? Se eu quero ser um administrador, eu posso administrar o zero? Eu preciso ganhar alguma coisa para começar a administrar. Se não tem entradas, não existe administração. Por isso, essa é a primeira competência. Para se tornar um administrador, eu preciso ganhar. E a forma de ganhar é com competência. Tudo quanto tiver à mão, a Bíblia diz, tudo quanto tiver à mão, a gente deve fazer de que maneira? Conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse é o conselho da Bíblia. A Bíblia não está nos chamando a ser o melhor. Não está dizendo a você, chegue em primeiro lugar, chegue na frente, vá diante de todo mundo. A Bíblia está nos convidando a fazer o nosso melhor, a fazer com dedicação. O resto, o resultado, Deus vai nos ajudar. Mas a nossa parte é fazer o nosso melhor. Com as capacidades, com os talentos que Deus nos concedeu, nós vamos usar tudo, sem escatimar nada, não ficar escondendo talentos, capacidades que nós temos. Nós temos que colocar tudo que nós temos nessa competência de ganhar. 3 pontos aqui nessa competência, eu vou descer um pouquinho aqui que é melhor. 3 pontos nós vamos levar em consideração. Primeiro, existe uma decisão para chegar na competência em si, que é ganhar. E também com dedicação. A decisão é um convite. Deus está nos chamando a um convite para tomar uma posição, ter um posicionamento. Quando eu decido, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu vou fazer. Então eu decido que quero ganhar. De que maneira? Com dedicação. Certo? A decisão, o que ela é? É tudo que você resolve. A decisão, ela é o ponto de partida. Você não vai ganhar nada se você não toma uma decisão. Só que a decisão não é tudo. Decidir, e aí pronto. Ganho dessa maneira? Não. Eu vou precisar fazer o quê? Agir. Aí entra a segunda parte. Eu preciso de atitude. Decisão e atitude são coisas diferentes. Mas precisamos trabalhar as duas coisas juntas. Eu não chego à atitude sem tomar uma decisão primeiro. E também vice-versa. Então nós precisamos trabalhar as duas coisas juntas.
A decisão, queridos, é a ideia que você teve, é a conclusão que você chegou. E a atitude é a ação. É você sair para a luta, sair para conquistar. Mas antes você passou por uma decisão. Eu pergunto, quantas pessoas você conhece que anseiam por uma vida melhor? Que estão descontentes com a sua situação, mas não avançam. Não vão a lugar nenhum. Ela disse, eu quero isso. Eu decido que eu quero mudar de vida. Eu decido isso e aquilo outro. Mas não saem do lugar. Tomaram uma decisão, mas não avançam. Como disse Jeú, quantas pessoas podem dizer assim, eu decidi emagrecer, mas não emagreceu. Ou eu decidi parar de fumar, mas não pararam de fumar. O que será que falta para o êxito dessas pessoas? O que vocês acham? Falta a atitude. A decisão já tomaram, mas falta a atitude. Então, vocês veem que a atitude é importantíssima? Sem atitude, ninguém vai para lugar nenhum. A atitude é o que faz a diferença na nossa vida. A atitude é que faz diferença na minha vida e na sua vida. Sem atitude, a gente fica parado, estacionado. E não avança, não vai a lugar nenhum. Você sabia que você é o arquiteto do seu futuro? Que você pode arquitetar, planejar o seu futuro? Deus nos chama a ser um empreendedor. A palavra empreendedor, ela vem do latim, que significa pegar, agarrar a oportunidade e ser comprometido. Grandes oportunidades, elas surgem de vez em quando. Mas oportunidades pequenas, elas surgem todos os dias. Então, a gente, para esperar uma grande, agarre primeiro as pequenas. Não fique esperando a grande passar e as oportunidades pequenas foram e você não pegou nenhuma. Você precisa estar de olho, observando, seja um empreendedor. Quantos já ouviram falar nessa história? Milionário ou faxineiro da Microsoft? O homem, ele estava desempregado. E ele fez um concurso para ser faxineiro da Microsoft. Concurso para ser faxineiro. E chegou lá, ele passou e foi ser entrevistado lá no RH. E o gerente de RH fez a entrevista, fez um teste com ele, testou suas habilidades lá de limpeza e ele foi aprovado. Ele disse, excelente, você está aprovado, está capacitado para assumir a sua função. Só preciso de uma coisa, preciso do seu e-mail. Passe-me o seu e-mail, porque eu vou enviar a ficha para você preencher todos os seus dados de forma online. E aí também você vai receber a resposta para dizer quando você deve comparecer para trabalhar. E o homem ficou branco, ele disse assim, eu não tenho nem computador, quanto menos e-mail. O que eu vou fazer? E o gerente disse, meu amigo, eu sinto muito. Se você não tem e-mail, você não existe virtualmente. E se você não existe, você não pode trabalhar. E ele saiu desesperado para casa. Voltou para casa sem saber o que fazer da vida. Meteu a mão no bolso, ele encontrou $10. E ele disse, o que eu vou fazer? É tudo que eu tenho. Foi no supermercado, comprou uma caixa de 10 quilos de tomate. E ele pensou, vou vender os tomates de casa em casa por quilo. Menos de 2 horas depois, ele havia duplicado o seu capital. Ele tinha $20. Resolveu repetir a mesma coisa 3 vezes. No final do dia, ele tinha $60 no bolso. O tempo passou e ele viu, eu posso seguir vivendo assim, sobrevivendo dessa maneira. E continuou trabalhando. Pouco tempo depois, ele comprou uma Kombi,
para distribuir os tomates de casa em casa. Depois, algum tempo depois, ele trocou por um caminhão e depois ele já tinha uma pequena frota de veículos de distribuição de alimentos. 5 anos depois, aquele homem tinha uma das maiores empresas de distribuição de alimentos dos Estados Unidos. Um dia, preocupado com o bem-estar da família e com o seu futuro, ele chama um corretor para fazer o seguro de vida. E o corretor, fazendo lá as perguntas para ele, está tudo bem, como é que ele queria o seguro, o valor, tudo. E ele disse, tudo ok, para mandar a apólice eu só preciso do seu e-mail. Me dê o seu e-mail para eu enviar a apólice para o senhor. Aí ele disse, mas eu não tenho e-mail. O quê? O senhor não tem e-mail? Um empresário do seu nível. Então eu imagino, se o senhor chegou até aqui sem e-mail, o que o senhor seria se tivesse um e-mail? E ele disse, eu seria um faxineiro da Microsoft. Vocês conseguem detectar aqui? Esse homem ele era o quê? Um grande empreendedor. Era uma pessoa que tinha atitude. Ele não ficou chorando. Perdeu o emprego, a possibilidade de um emprego e agora vou chorar. Não, eu vou ver o que eu vou fazer da vida. Vou trabalhar, vou sair para conquistar. E ele conseguiu o que ele queria, queridos. Olhe, o mercado ele é competitivo. A vaga que você tem hoje no seu trabalho, amanhã pode não ser sua. Porque tem muitas pessoas que estão de olho no seu lugar. Hoje você está e amanhã pode não estar mais. Então, o mercado é assim. E nós precisamos estar acompanhando o mercado. Sem acomodação. Essa atitude também de crescer, de investir em você, no seu conhecimento, nas suas capacidades, fazer curso para que você possa se tornar cada vez melhor, cada vez um maior empreendedor. Trabalho em equipe é garantia de sucesso. Quantos já viram esse besourinho? Alguém conhece? Quantos sabem o nome desse besouro? Hã? Rola? Eu acho tão feio dizer assim, sabe? Olha aqui, ó. Olha o nome científico dele. É isso aí. Mas ele é o escaravelho. E também conhecido como besouros de estrume. Aquilo que ele rola é o estrume. Deram um nome chique, né? É. Ficou mais bonito. Mas olha a história, esse besouro. Você sabe para que ele usa esse estrume? Ele faz essa bolinha, ele coloca os ovos dele dentro. E ele empurra, leva essa bolinha, né? Com os filhotes que ele coloca aí dentro, né? Mas esse besouro, ele tinha tudo, se ele fosse um ser humano, para dizer, eu sou um azarado. Eu sou um sem sorte, não nasci no berço de ouro, sou um sem nada, sem futuro, não é ninguém na vida. Só que ele, a lição da natureza para nós, como ele enfrenta os seus desafios. Esse besourinho, cientificamente, ele não teria capacidades para voar. Porque as asinhas dele são bem pequenininhas, que a casca é muito grossa, a aerodinâmica dele é terrível, é péssima, só que ele voa. É um milagre ele voar, porque ele voa todo torto. Ele sai assim, você tem até medo, porque é como se ele pudesse bater em você, lhe atropelar, porque ele sai todo torto, aquele voo desengonçado. E esse besourinho, ele consegue voar. Diz que ele coloca as asas dentro de um orifício, bate com toda a sua força, levanta voo e consegue voar.
ele enfrentou as suas barreiras, as suas dificuldades. Queridos, nós precisamos tomar algumas atitudes positivas na nossa vida, no nosso trabalho, se nós quisermos ser vencedores. Se nós quisermos ganhar, se nós quisermos conquistar, precisamos tomar algumas atitudes. Primeira atitude, sermos proativos. Não ser aquela pessoa que está focando no problema, mas está focando na solução. Problema existe para ser resolvido. Para todo problema tem uma solução. Então, a pessoa proativa, ela se antecipa ao problema, ela está de olho na solução, não no problema. É isso que ela foca. É uma pessoa que tem resiliência. As crises vêm. Como esse homem da Microsoft, veio a crise, estou sem emprego, sem nada, e agora eu vou fazer o quê? Vou esperar morrer, acabou os $10, vou mendigar comida? A resiliência, queridos, é uma capacidade de resistir às atrocidades da vida, às dificuldades. E com elas você cresce e se torna melhor. Ser persistente, não desista. Quem sabe na próxima você consiga ter disciplina, ter comprometimento e dedicação. Aristóteles, ele disse que nós somos o que repetidamente nós fazemos. Portanto, a excelência, ela é um hábito. E Deus nos chama para sermos excelentes. Porque Ele é um Deus de excelência. Deus deu sempre o seu melhor. Ele faz sempre o melhor. E o nosso melhor é dentro das nossas capacidades, dentro dos talentos que Deus nos deu para realizar. Deus espera o nosso melhor. Esse psiquiatra, Roberto Chiniachik, ele disse assim: dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. Não conheço ninguém que conseguiu realizar seus sonhos sem sacrifícios. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois infelizmente ela não é modelo de sucesso. A realização de um sonho depende da dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão. E ilusão não tira ninguém do lugar onde está. A ilusão é combustível de perdedores. Nós precisamos ter atitude. Nós precisamos correr atrás dos sonhos nossos. Com dedicação, com empenho, nós chegaremos lá. E Deus diz a você nessa tarde: acredite em você. Você é obra-prima das minhas mãos. Fui eu que te fiz. A minha imagem e a minha semelhança. Creia em você, mas sobretudo confie em Deus. Eu gosto muito desse verso. Eu oro todos os dias esse verso. Deus, ele diz que você será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que ao seu tempo você vai dar seu fruto, e tudo que fizer prosperará, se você viver para a honra e glória de Deus. Confie nas suas capacidades, creia que Deus está com você, e seja uma pessoa de atitude. Queridos, eu convivi com duas pessoas de atitude. Uma estava aqui, a minha mãe e meu pai, um homem de atitude. Eu vim de uma família muito, muito pobre. Quando eu cresci, eu nasci em uma casinha de taipa. Vocês sabem o que é uma casa de taipa? É só o barro assim, com as varinhas assim, coberta de palha. Era assim nossa casinha, pequenininha. Tinha 3 cômodozinhos, mas ia daqui aquela parede ali. E ali estavam os 6 filhos nesse lugar. Dormindo em redes. Todos assim, um pendurado um em cima do outro acolá. E assim sobrevivemos. O lugar que vivíamos era pequeno, só tinha estudo até o 5º ano. Daí você não prosperava mais. Meu pai era um sobrevivente da seca de 58.
Eu nasci depois, quando meu pai, ele foi para lá e ele conseguiu um emprego no DENOX, que é um departamento de obras contra as secas, para as pessoas sobreviverem nesse período. E ele conseguiu trabalho então, mas era um trabalho temporário. Pessoal, acabou o tempo, a lição número 3. Ela vai trabalhar dentro do seguinte princípio, tá? Nós estamos num curso de administração financeira com base em princípios bíblicos. Então, ponto de partida, primeiro, reconhecer quem é o Criador, tudo vem dele. Segundo, tenho que ganhar para poder administrar, ganhei. Digamos que eu ganhei R$1.000. O que é que vem depois? Ó, minhas entradas aqui, minha receita é R$1.000. Beleza. Então, o primeiro passo, depois que eu identifiquei quanto eu ganho, o servo de Deus, ele faz o quê? Vai separar o que pertence a quem? A Deus. Primeiro passo, identificou quanto você ganha, ganho 4.000 a família, agora vai separar o dízimo e a oferta, tá bom? Então, a ordem, os passos que a gente tem que seguir dentro do conceito bíblico de administração. Eu queria analisar nessa tarde como é que está o conhecimento de vocês sobre o tema de dízimo e oferta. Coloca aí para mim. Eu estive lá em Belo Horizonte e eu fiz algumas perguntas com uma igreja que foi o vestibular da fidelidade. Eu fiz perguntas e a igreja respondeu. Eunice, vamos dar aqui uma folha de papel ofício? Se alguém pudesse ajudar aqui ela a distribuir. Está aqui o Gonçalves. Uma para cada pessoa. Nós vamos fazer uma prova agora. Eu vou colocar a pergunta e você vai responder sim ou não. Beleza? Depois, nós vamos recolher e nós vamos dar um prêmio para quem acertou todas as perguntas. Vai ter presente aí. Vamos fazer um sorteio. Você vai colocar, a primeira coisa, coloca o seu nome. Coloca o seu nome aí na folhinha, tá bom? Isso é individual, viu? É prova individual. Agora, você se torna invisível, esqueça da sua dupla. Eu vou dando aqui as perguntas. Deixa eu só pegar aqui o meu computador aqui. Então, é individual, eu vou fazer a pergunta, aí você vai colocar sim ou não, tá bom? Beleza? Sim ou não. Serão apenas 9 perguntas. Preste atenção à pergunta, tá? Eu não vou colocar aqui, você vai ouvir a pergunta, daqui a pouco eu coloco a pergunta e as respostas. Todo mundo recebeu aí a folha de papel ofício? Primeira pergunta é a seguinte: o sábado é mais importante do que o dízimo pelo fato de ter sido criado por Deus, de ser chamado o Santo Dia do Senhor? Sim ou não? O sábado ele é mais importante do que o dízimo? Seria mais santo do que o dízimo? É mais ou menos essa a ideia. Sim ou não? Repito, o sábado é mais importante do que o dízimo pelo fato de ter sido criado por Deus e de ser chamado Santo Dia do Senhor? Sim ou não? Ok? Se ele é mais santo, você vai dizer sim. Se não é, você vai dizer não. Número 2. Deve-se dizimar daquilo que se recebe por herança, presentes ou dinheiro achado? Deve-se dar o dízimo de presentes, herança ou dinheiro achado? Né? Você vai andando na rua, achou R$1 ali ou 5, não sabe quem é o dono, ficou para você. Sim ou não? Deve-se dizimar? De herança, presentes, dinheiro achado? Ok. Pergunta número 3. Falando agora da igreja com o seu sistema administrativo.
Pode um não dizimista ser oficial da igreja? Sim ou não? Uma pessoa ele não é dizimista e tal, mas ele está ali para servir a igreja, e tem à disposição, pode ter cargo na igreja. Ser um oficial da igreja, ter um cargo, aquele que não é dizimista? Sim ou não? Você vai colocar aí. Pergunta número 4. No caso de pessoas físicas, deve-se dizimar sobre o bruto ou sobre o líquido? Hein? Pessoas físicas, você não é empresário, você trabalha em uma empresa e ganha o seu saláriozinho ali no final do mês. Então, uma pessoa que ganha o saláriozinho no final do mês, ele dizima do líquido ou do bruto? Sim ou não? Hã? Como é que é? Deve dizimar sobre o bruto ou sobre o líquido? Aí não, você vai colocar o seguinte. Como é que é? Tá. Não. Vou explicar e eu acabei lendo a pergunta da maneira equivocada. Perfeito? Tá? Presta atenção, estou falando de pessoa física, o funcionário que trabalha e recebe o saláriozinho, tá? Deixa eu enquadrar aqui essa pergunta para que fique dentro do sim ou do não, tá? Então, para simplificar, é correto, presta atenção, é correto dizer que uma pessoa física deve devolver o dízimo do bruto, sim ou não? Tá? Deu para entender? É correto que uma pessoa física, um assalariado, devolva seu dízimo do bruto, sim ou não? Exatamente. Deu para entender aí? Então é correto dizer que uma pessoa assalariada devolva seu dízimo do bruto. Sim ou não? Bruto é o que ela ganha, né? Segundo o contra-cheque, tudo que está lá. Próxima pergunta. Sendo empresário, agricultor ou autônomo, agora é empresário, né? Aquele ou autônomo, o agricultor, é correto dizer que ele deve dizimar sobre o bruto? Sim ou não? Agora é a mesma pergunta, mas eu estou me referindo a agricultor, a empresário, tá? Autônomo. É correto dizer que o empresário, o agricultor, o autônomo devolva seu dízimo do bruto? Sim ou não? Próxima pergunta. É correto dizer que alguém que não devolveu o dízimo tem uma dívida com Deus? Sim ou não? É correto dizer que alguém que não devolveu o dízimo tem uma dívida com Deus? Próxima pergunta. Uma pessoa... Próxima. Exatamente, 7. Presta atenção. É correto dizer que uma pessoa que não devolve o dízimo atrasado estará perdida? É correto dizer uma pessoa que não devolve um dízimo atrasado está perdida? Sim ou não? Muito fácil, né? Uma pessoa que não devolve o dízimo atrasado está perdida? É correto dizer?
Muito fácil, as perguntas são muito fáceis. Não concordando, próxima pergunta, com a administração da igreja ou da associação, é correto devolver o dízimo como achar melhor? Sim ou não? A pessoa não concorda com a forma como a igreja administra, a administração, a associação. É correto destinar o dízimo como achar melhor? Sim ou não? Próxima pergunta, número 9. Quanto mais eu der para Deus de coração, Ele me dará? Sim ou não? Quanto mais eu der para Deus de coração, Ele me dará? Ou me dará mais, né? Sim ou não? Mais dá para Deus, mais Deus te dá. Sim ou não? Beleza. Eu fiz eu acabei fazendo aqui uma adaptação das perguntas, né? Tá? Elas estavam aí para outro formato, mas vamos responder rapidamente, tá bom? Vamos lá. Agora você vai fazer o seguinte, você respondeu, você vai trocar, a sua folha você vai dar para o que está do seu lado, ele vai corrigir para você. Busca alguém para corrigir para você aí. Alguém vai corrigir para você. Busca alguém. Você não pode. Como é que é? A sexta pergunta. Alguém está pedindo aí para eu repetir a pergunta número 6. Deixa eu repetir a número 6. A pergunta número 6, ela tem que ver com os dízimos atrasados. É isso mesmo? Eu tive que fazer uma adaptação nas perguntas aqui. Agora nós vamos passar e aí no processo vocês vão saber. Vamos lá, rapidinho. Primeira pergunta. Você coloca aí para mim? Primeira pergunta. A primeira qual é? Sábado é mais importante do que o dízimo por o fato de ter sido criado por Deus, ser chamado Santo Dia do Senhor, sim ou não? O que é que diz aí? Ellen White, ela fala que a mesma linguagem que se usa para o dízimo é a mesma que se usa para o sábado, não é isso? Não existe um mais santo e um menos santo. Não tem um mais importante e um menos importante. Então estão no mesmo nível de igualdade. Então a pergunta foi qual? O sábado é mais importante, sim ou não? É não. Então você coloca aí quem acertou, coloca o Czinho, né? Que acertou. Quantos acertaram aí? Levanta a mão. A grande maioria. Esse povo é inteligente, né? Deve se estimar daquilo que se recebe por herança, presente, dinheiro achado. Qual o pensamento da igreja adventista sobre esse ponto? Tá certo? Eu vou contar para vocês, vamos ver a resposta aí do pensamento da igreja, de chuva de bênçãos. Considerando que a herança constitui aumento do ganho patrimonial, que o presente será útil para o momento atual e que o dinheiro achado se incorpora ao patrimônio, deve-se dizimar? Sim. E a orientação é o pensamento da igreja, não é o meu pensamento, tá? Lá no interior do Ceará, uma senhora, ela estava vivendo um momento financeiro muito difícil e ela foi no supermercado fazer uma compra e recebeu o cupomzinho. Eles estavam sorteando uma moto, ela colocou lá e ganhou a moto, naquela época avaliada em 10 mil reais. E ela veio falar comigo, meio angustiada, dizendo: pastor, eu ganhei uma moto que vale 10 mil reais, não pretendo vender, porque eu vou ganhar dinheiro com ela, né? E eu sei que eu tenho que devolver o dízimo dela, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Aí eu disse: mas quem disse para você que você tem que devolver o dízimo da moto?
Ela disse, pastor, meu patrimônio ele aumentou em 10 mil reais. Eu ganhei 10 mil em forma de moto. Ela está certa ou não? Está certa. Então, mas eu não vou vender a moto. Eu não tenho 1.000 reais para devolver de dízimo. Eu disse, mas você entendeu que tem uma dívida. E você vai pagando aos poucos. À medida que você for ganhando dinheiro, você vai pagando 50, 100. E você vai pagando para Deus. Tá certo? Eu tenho um amigo empresário lá em Fortaleza, que no final do ano, os shoppings, eles fazem sorteio de carro, né? Ele ganhou um carro, valor de quase 50 mil reais. E aí? Deve devolver o dízimo ou não? Ele chegou para mim e disse, pastor, eu ganhei um carro no valor de 50 mil, agora eu tenho que devolver o dízimo. Aí eu disse, rapaz, esse carro gerou um problema para você, né? 5 mil de dízimo. Se você estiver triste, passa o carro para mim, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma semana de oração na igreja, eu ganhei um terno, né? Tá? Ou ganhei um sapato, tá? Um sapato. Digamos que o sapato vale 200 reais. É um sapato a mais ou a menos que eu vou comprar? O que vocês acham? Um sapato a menos. Eu vou precisar comprar sapato em algum momento, não é? Então eu ganhei 200 reais em forma de sapato, tá? É um sapato a menos que eu vou comprar. É bênção ou não é bênção? Tá? Então, é o pensamento da igreja, por exemplo. Agora, se eu ganhei no meu aniversário, alguém me dá uma prancha de surf, eu não vou surfar. Isso aí não tem utilidade para mim. Então, eu não vou dizimar de algo que não me é útil, que não tem utilidade. Então, é uma orientação da igreja. Tá? Tem muitas pessoas que não conseguem compreender isso. Eu acho que uma pessoa que está vendo uma relação boa com Deus e tal, né, ela vai entender que chegou na minha vida em forma de bênção, tá? Sim? Sim. Pode ir dando aos poucos. Ele pode, quando vender o carro. Ok. A questão é a seguinte, você teve o benefício do carro, você usou, teve a depreciação. Então, essa é uma questão muito, eu acho, esse tema tem muito que ver com a sua relação pessoal com Deus. Tá? Eu demorei algum tempo, eu entrei na igreja e nos primeiros anos eu não aceitava. Eu demorei algum tempo para entender isso. Como? Não, o que a Bíblia fala, né? O princípio lá de Jacó, qual é o princípio? Lá em Gênesis, ele dizia, tudo o que tu me deres, tudo eu darei o dízimo. Tudo. Tá? A gente condiciona muito o dízimo a dinheiro. A gente condiciona dízimo a dinheiro. Quando o princípio do dízimo foi estabelecido, não tinha dinheiro. Tá? Nós temos, eu vou mostrar já aqui uma foto para vocês de um pessoal lá na África, que eles não ganham dinheiro. O que eles têm, eles trocam. Quem tem batata troca com quem tem galinha, quem tem galinha troca com quem tem feijão. Então eles não mexem com dinheiro, mas de tudo que eles ganham, eles separam o dízimo. Então a gente associa muito o dízimo à questão financeira. Temos na Bolívia irmãos que, em algumas regiões, que eles nem mexem com dinheiro, eles vão trocando o que eles ganham, o que eles produzem, e disso eles tiram o dízimo. Ok? Então, a ideia bíblica é de tudo que chega como bênção à minha vida. Tá certo? Tá? Sim, a senhora quer falar? Não, hoje é muito fácil você avaliar pela internet. Qualquer presente que você ganha, você entra na internet, você consegue fazer uma avaliação. Entendeu? Então, como é que é? A senhora ganhou, o seu patrimônio aumentou em 50 mil reais. Tá? Se a senhora não quiser devolver o dízimo, a senhora dá o carro para mim. Não precisa devolver, tá? Dê para mim. Senão... Ok? Então, mas tudo é uma questão, essa é uma questão que vai para um nível de maior profundidade espiritual. Todos os presentes que eu ganho, eu avalio. Deus impressionou já meu coração, isso já está tranquilo no meu coração,
tá certo? E eu busco na internet, avalio e tal, a gente devolve o dízimo e agradece a Deus pela bênção, porque foi bênção, sim ou não? Tá? Então, assim nós avançamos. Vamos lá, rapidinho. A questão do oficial da igreja, né? Pode alguém ser oficial da igreja e tal, se não devolve o dízimo? O manual da igreja adventista diz assim, ó, todos os oficiais devem ser o quê? Na questão de devolver um dízimo fiel para alguém que falhe em ser tal exemplo, não deve ser eleito para um cargo na igreja. Bom, se a gente não colocaria uma pessoa que realmente não está guardando o sábado para ser oficial, ter um cargo na igreja, e se o dízimo é tão santo quanto o sábado, então seria correto, né, nós nomearmos alguém como oficial da igreja, quando a gente sabe, né, que ele tem dificuldade ou não está sendo fiel no dízimo. Então é a recomendação da igreja dentro dessa coerência, tá bom? Próxima, a questão dos dízimos atrasados. Como é que é? Não. A questão é se a pessoa tem, ele pode ser autônomo, mas ele vai ter algum rendimento. Se ele é autônomo, ele trabalha, ele vai ter algum rendimento. Então se espera que ele devolva o dízimo. Agora, uma pessoa que não trabalha. Uma pessoa que não trabalha não pode ter cargo na igreja. O que é que dispara o dízimo? É a renda. O dízimo de zero, quanto é? Dízimo de zero é zero. Então, a pessoa que não ganha nada, ele não vai dar nada. E não está em dívida com Deus, sim? Perfeito, nós vamos falar sobre isso já, tá bom? Agora é 4? Sim. Ok, bom. Ok, tá certo. Então seria, a número 4, né? Houve um probleminha aí, ela está relacionada sobre a questão dos dízimos atrasados. Ok? É porque na minha ordem aqui na ordem do PowerPointzinho lá, eu acho que acabou tendo uma pequena alteração. Não é essa não? É? Deixa eu só ver aqui, deixa eu só avançar para a próxima. Não, houve um desencontro na informação que eu tenho aqui no meu computador. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. E o computador que está lá. Como é que é? Nós vamos fazer o seguinte, o PowerPoint que eu estou com ele aqui, teve um desencontro com o PowerPoint que está lá, então eu vou fazer o ajuste, vou passar o daqui para lá daqui a pouco, aí a gente prossegue, tá bom? Ok? Tá? Então, aí a gente prossegue com essa parte da questão das perguntas e respostas, e aí eu passo para vocês. Mas muda o PowerPoint aí, muda para o outro que nós tínhamos, que eu tinha passado para você. Sim? Como é que é? Repete aí. Pessoa física. Bom que você escreveu aí. Então, deve devolver do líquido ou é correto dizer que uma pessoa que é um funcionário, né, pessoa física, devolva do bruto? É correto dizer sim ou não? Qual a orientação da igreja? Eu estou falando aqui de maneira objetiva a orientação da igreja adventista, né? Uma pessoa física, ela trabalha numa empresa, tá certo? Então ela tem um saláriozinho dela todo mês. Ela deve devolver do bruto, não é do líquido. A orientação é que tem que ser do bruto. Porque aquilo que não vem para mim em forma de dinheiro, chega na forma de algum outro benefício. Tá certo? Então, beleza, é isso aí mesmo, né? Tá? Então, pronto. A pergunta número 5, coloca aí para mim. Vamos ver se está coerente.
Sendo empresário, agricultor, autônomo, devo dizimar sobre o bruto ou sobre... Aí eu fiz a pergunta, eu adaptei. Eu disse assim, uma pessoa sendo empresário, agricultor, autônomo, é correto dizer que ele tem que devolver sobre o bruto? Tá? Eu fiz uma adaptação nessa pergunta. Então, o autônomo, o empresário, é correto dizer que ele tem que devolver sobre o bruto? Sim ou não? É não. Porque no caso do agricultor, do autônomo, ele tem que descontar todos os gastos que ele tem. Ok? E aí ele vai dizimar do líquido. Vamos pensar de maneira bem simples, uma pessoa que vende banana, tá? Ele pegou R$100, comprou de banana, foi vender e transformou isso em R$200. Então ele vai devolver o dízimo de quanto? De 100. Lucro, ok? Então ele gastou 100 para comprar a banana, e se ele teve gasto, não é? No processo, combustível, para comprar, para sair, para vender, então ele deve diminuir todo esse gasto, e o que sobrou é o lucro, então ele dizima do lucro. Perfeito? Então, empresário, autônomo e tal, é correto dizer que ele devolve do bruto? Não, ele tem que devolver do líquido. Tá certo? Deu para entender? A próxima, coloca aí. A questão dos dízimos, eu fiz uma adaptação nessa pergunta. Eu disse o quê? Alguém anotou a pergunta? Hã? Essa daí mesmo, né? Deve restituir os dízimos atrasados? O conceito da igreja adventista. A igreja adventista crê que o dízimo é santo. Perfeito? Deus separou para ele. Deus disse, o dízimo é meu. Deus separou. Então nós não damos o dízimo. O que é que nós fazemos? Nós devolvemos. Deus separou para ele. Então, Ellen White, ela vai falar muito sobre isso. Uma pessoa que, tendo o conhecimento, ela se apropria do dízimo, ela fica com uma dívida com Deus. Ela fica com uma dívida. E ela deve pagar essa dívida. Essa dívida pode ser paga aos poucos, mas ela fica com a dívida. Olha o que ela escreve, ó. Muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. O Senhor espera que redimais o passado. Façam todos os que retiveram o dízimo, perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo de que se havia privado de sua obra. Como é que é? Não, é porque eu fiz a adaptação na... exatamente. Então, deu para entender? Deve-se restituir os dízimos atrasados, sim ou não? Sim. Deve-se restituir o dízimo atrasado. Sim? Ok, ela está perguntando, entendi. Uma pessoa que não tinha um conhecimento. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, a pessoa que não sabe, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, tá certo? Mas a partir do momento que ela sabe, então ela é responsável diante de Deus. Essa semana eu visitei uma pessoa e ela disse assim para mim, ela não é adventista, né? Ela não é, mas ela já conhece tudo, a família é adventista. Então ela dizendo assim, pastor, eu entendo que os batizados, eles têm que guardar o salvo, têm que devolver o dízimo. Todos os membros batizados têm que ser fiel, tá? Aí eu falei para ele, não me leve a mal. Mas o que torna você responsável diante de Deus não é o batismo, é o conhecimento. A partir do você entendeu que o dízimo é bíblico? Entendi. Ele é de Deus? Sim, entendi. Então você já é responsável, tá? Você já é responsável pelo conhecimento que chegou, né? É o conhecimento. A próxima, se não puder restituir os dízimos atrasados, estará perdido ou perdoado. Então eu fiz uma adaptação dessa pergunta, tá? Foi o seguinte: é correto dizer que uma pessoa que não devolve o dízimo atrasado está perdido? É correto dizer sim ou não? É não. Por quê? Caso tenhas roubado ao Senhor, fazer restituição, tanto quanto possível, endireitai o passado, e então pedi ao Salvador que vos perdoe. Caso não seja possível fazê-lo, com humilde arrependimento, orai para que Deus os perdoe, por amor de Cristo, a grande dívida. Então a pessoa tem uma grande dívida, ele passou um bom tempo sem devolver o dízimo. Ele não tem nem noção mais quanto ele está devendo, ele acha que não pode pagar. Ele vai no quarto e resolve com quem? Com Deus. Senhor, eu não tenho como devolver o dízimo atrasado, me perdoe, eu prometo que daqui para frente eu não vou
aí é uma questão entre você e Deus. Deu para entender? Pronto. Próximo. Não concordando com a administração da igreja da associação, posso destinar o dízimo como achar melhor? Sim ou não? É não. Tá? Por quê? Não vos retireis, porém, da obra de Deus, provando seres fiéis pelo fato de outros não estarem agindo corretamente. Esse pecado recai sobre os que estão em erro, o Senhor não os responsabilizará por isso. No entanto, não pequeis deixando de devolver a Deus aquilo que lhe... Então, aqueles que administram, se estiverem usando de maneira errada, eles vão ter que se ver com Deus. A última, né? Quanto mais eu der para Deus de coração, mais Ele me dará, sim ou não? Quantos acham que sim? Dou mais para Deus, Deus me dá mais, é isso? É dando que... Hã? Beleza, olha aí, ó. Quanto mais levarmos a casa do tesouro do Senhor, tanto mais teremos para levar, pois Ele nos abrirá caminhos, acrescentando-nos os rendimentos. Dai o que for possível agora, e ao cooperardes com Cristo, vossa mão se abrirá para comunicar ainda mais, e Deus vos tornará o quê? Ok, a ideia é a seguinte. Qual é a ideia? A gente tem que deixar isso muito claro, para não criar confusão. Ninguém fica mais pobre porque está dando mais para Deus. Essa é a ideia, tá? Você está sendo fiel a Deus, você não vai ficar mais pobre. Deus não vai deixar faltar, tá certo? Aquilo que você precisa. Mas essa pergunta, ela está bem no limite. Ela tem que ser muito bem entendida, tá? Porque a teologia da prosperidade, ela prega uma ideia que é diabólica. E uma motivação diabólica. Se você quer mais, então dá mais, tá? Só que dentro da nossa compreensão da teologia, dentro da compreensão da teologia adventista, quando eu dou mais para ter mais, para dar mais. Deu para entender? Eu quero ter mais para poder dar mais. Canal de bênção. O foco não sou eu. Não é o egoísmo. O egoísmo não tem nada a ver com a mensagem da salvação. Existe promessa na Bíblia, Deus não garante que você vai ter dinheiro sobrando, mas Deus garante que o pão não vai faltar para aquele que é fiel. Isso está na Bíblia. Davi disse, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Então, não vai faltar porque você está sendo fiel, tá certo? Então, como essa pergunta, eu coloquei justamente para criar essa discussão, ela tem uma linha muito tênue. Então, eu vou desconsiderar essa pergunta. Ela tem uma linha muito tênue, perfeito? A certeza que nós temos é que se eu sou fiel, Deus não vai deixar faltar o que necessito. O pão, Ele não deixa faltar. Talvez nós nunca vamos ter dinheiro sobrando, mas o pão não vai faltar. Isso está garantido na Bíblia, tá certo? Então, e porque você está sendo fiel a Deus, você não vai ficar mais pobre por isso. Isso também nós podemos garantir. Ah, porque eu estou devolvendo o dízimo, a vaca foi para o brejo. Porque eu estou devolvendo o dízimo, eu fiquei mais pobre. Não. Perfeito? Porque o que é que dispara o dízimo? O que é que dispara? É a renda. Não tem renda, não tem dízimo. Então a gente não dá o dízimo para ser abençoado. A gente dá o dízimo porque nós fomos o quê? Primeiro vem o quê? A bênção. E depois o dízimo. Então o que dispara o dízimo e a oferta é a renda. Se você não tem renda, você não tem dízimo. E acabou, fim de papo. Mas teve renda, então tem. Pronto. E aí, tá? É a prova de que Deus está suprindo as suas necessidades. Tudo claro? Perfeito? Quem acertou tudo? Levanta aí. Olha aí, um bom grupo acertou tudo, tá? Me ajuda aí, Gonçalves, a recolher quem acertou tudo. Aquele que acertou tudo, me ajuda a recolher aí os que acertaram tudo. Como? Sim. Fala um pouquinho sobre o casal. A mulher não trabalha e o marido trabalha. Como que fica a mulher? Ok. Veja, a Eunice fez uma pergunta aqui interessante. Diz assim, ó, por exemplo, o marido trabalha, ele tem renda e a mulher não tem. Ela não trabalha, tá? Então, o marido, ele decidiu dar uma mesada para a mulher. Digamos que o Betinho, ele ganha 10 mil reais por mês, tá? Receba,
Então é o seguinte, ele ganha 10 mil reais por mês. Aí ele pega os 10 mil, ele tira o dízimo. 1.000 de dízimo, tirou a oferta. Então ela, Eunice, vive do salário dele. E ele dá uma mesada para ela de 5 mil, não é assim? Aí ele dá uma mesada para ela, digamos, ele dá uma mesada para ela de 1.000 reais. Ele deu para ela 1.000, tá aqui, ó, para você comprar o seu shampoo, a sua roupinha, seu sapato, seu perfume, hein? Perfeito. Ela deve dizimar os 1.000 ou não? Sim ou não? Veja, tecnicamente não. Tecnicamente não. Por que não? Porque ela vive do dinheiro dele, e é dinheiro já dizimado. É como a minha filha, por exemplo, a minha filha tem 19 anos, a minha filha, ela não trabalha, não tem renda. Então, eu dou para ela uma mesada por mês, ok? Então a minha filha recebe por mês 300 reais. Ela deve devolver o dízimo? Eu recomendo que ela devolva. Por uma questão educativa, só isso. Desde que ela criancinha, o dinheiro que eu dava para ela, você separa o dízimo. Por uma questão educativa, porque ela não tem renda nenhuma e a oportunidade que ela tem de devolver é quando ela recebe. Por uma questão técnica, ela não deveria. Ela não é obrigada. Como? Certo. Não, aí a questão é a seguinte, aí é outra realidade, é mais ou menos o seguinte, eu não vivo da sua renda, eu não vivo dos seus presentes, eu não vivo disso. Seria a mesma coisa eu trabalhar para um patrão que devolve o dízimo, aí o meu patrão já devolve, aí eu não vou devolver, aí a questão é diferente, é outra realidade. Aqui é uma família, é o dinheiro que entra numa casa, através de um que abençoa toda a família e todos dependem desse dinheiro. Aí a questão é diferente, tá? Não, mas ela, por uma questão educativa, ela dá o dízimo. Ela tem o dízimo e o plano de oferta dela. Deu para entender? Recolheu aí? Recolheu? Cadê as folhinhas? Estão onde? Estão aí? Os que acertaram. Tem gente que não colocou o nome. Se não colocou o nome vai ficar difícil. Eu vou fazer um sorteio aqui. É o seguinte, pessoal. Todo mundo participou. Nós vamos pegar as folhas aqui, todo mundo, e fazer um sorteio. Combinado? Tá? Aí vai ser para facilitar. Cadê os livros? A caixinha abençoada, cadê? Rapidinho aqui. Vamos lá, bênção sem medida. Entrega para ele ali. Entrega para ele. Vamos fazer um sorteio aqui. Vem aqui, Betinho. Vem aqui, Beto. Vem aqui, Eunice. Entrega para ele. Vamos juntar as folhas tudinho aqui e vamos fazer um sorteio agora para todo mundo. Todo mundo vai concorrer. Traz a folha aí. Você quer trabalhar? Você vai me pagar já dizimado. Esse que quer trabalhar para mim, porque aí eu já vou pagar para ele dinheiro dizimado, né? Você... beleza, ok. É uma boa ideia. Pessoal, vamos lá. Entrega a folhinha, nós vamos jogar aqui. Betinho, você vai pegar essas folhas aí. Se não tiver o nome, aí já era. Betinho, você pega a folha aí. Você pega duas aí, Betinho. Joga para cima do Betinho aí. Vai lá. Hã? Joga aí para cima. Joga. Não, tem mais aí. Tem mais. Nós vamos fazer o sorteio junto aí. Betinho pegou duas. Vai juntando aí, vai juntando. Aqui rapidinho, ó. Essa daqui, quem respondeu, não tem nome. Não tem nome. Você lembra que eu disse, coloca o nome. Pronto, Betinho, vamos evitar essa bagunça aqui, né, Betinho? Pega aí. Pega aí no meio, Betinho.
Você vai pegando. Duas. Rapidinho. Bruno, cadê o Bruno? Bruno, ei, Bruno. Ei, Bruno. Ô, Bruno, você que colocou na mão dele, Bruno. Ô, Bruno, vem cá, Bruno. Toma, Bruno. Beleza. Ana Rodrigues, cadê a Ana? Ana Rodrigues, cadê a Ana? Vem cá. Tá? Você vai um favor para mim, entrega para a Ana ali, por gentileza, a gente já ganha tempo. Pega mais ali, Beto. Aqui, Beto, aqui. Vamos ver rapidinho aqui. Vamos lá. Fabrício Reis. Cadê o Fabrício? Tá lá atrás. Ali não tem nome. Vem cá, Fabrício. Olha o próximo. Coloca aí no meio. Ele começou, vai ter mais daqui a pouco. Fabrício. Cadê o Alex? Alex, não vale não, é? Secador. Valeu. Coloca outro PowerPoint ali. Você, Alex, também, rapaz? Cadê a folha? Fazer uma análise aqui digital. O reconhecimento. Vai lá, Alex. Pede perdão. Se redima. E ele caladinho lá, né? Caladinho. Beleza. Rapidamente. Se eu só mostrar para vocês o que eu falei. Isso aí é na África. Hoje, onde a igreja adventista mais cresce no mundo é na África. Nós temos lá regiões que são 50 igrejas por pastor. Ok? Essa é uma região de difícil acesso. Aí mora o ancião da igreja. Até hoje estou procurando a porta de entrada. Aí a igreja, sábado de manhã está lotada, ok? Esse é o ancião da igreja que mora naquela casa. Essa casinha de madeira é a casa do tesouro. É aqui que eles guardam o dízimo. Esse é o dízimo deles. Eles não mexem com dinheiro. Então aquilo que eles ganham, eles trocam. Aí eles separam 10% e levam e é colocado na casa do tesouro. Aí o pastor, ele demora 3 meses, 4 meses, mas ele vai lá. Ele não pode ir todo mês, porque ele tem muita igreja. E ele vai, pega isso aí, leva, vende e manda o dízimo para a associação. Perfeito? Tá? Só que às vezes quando ele chega aí, o que aconteceu com a batata? Sabe o que eles fazem com a batata? Estragou, eles pegam, eles enterram. Porque eles entenderam o seguinte, Deus não precisa de batata. Depois que eles devolveram, o que vai acontecer com essa batata já mais não é problema deles. Deu para entender? Então depois que eles devolveram, ali já não é mais problema deles. Então o pastor veio, não veio, eles pegam, enterram. Ok? Então é o princípio da fidelidade. Quais as motivações para ofertar? Gratidão, reconhecimento, entrega, adoração. Respostas para a pergunta número 2, tá? Aí rapidamente, a número 3 aí, ó. Que ligação você vê? Essa é a número 2, né? Você vê entre o dízimo e a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Ok? Tá aí, ó. Deus como dono de tudo, pediu para não tocar. Teste da Deus em primeiro lugar. Tudo isso a gente aprende com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Como se deve calcular o dízimo e a oferta? Dízimo do bruto e tal, conforme o coração, segundo as bênçãos. A oferta, ela tem que ver com gratidão. Cada um decide quanto vai dar de oferta. Não tem nenhum texto na Bíblia que diga exatamente quanto você deve dar. O que nós temos na Bíblia é que o povo de Israel dava um segundo dízimo, ou seja, o mesmo que eles davam de dízimo, eles davam de oferta. E houve uma época que eles deram mais. Isso está na Bíblia, tá? Mas nós temos o dízimo como uma referência. Eu, por exemplo, houve uma época que eu dava um pacto de 5%, depois passei a dar 10%. Hoje, nós aqui, a família, nós damos 20% de oferta. Uma decisão nossa, isso é pessoal, tem que ver com gratidão, tá certo? Mas você deve ter um plano percentual de oferta, você deve ter. Deus não quer que as nossas ofertas sejam por impulso. Deus quer que você tenha isso já definido. Quanto é que você vai dar? 5%? 10%? Tem gente que recebe o dízimo e a metade ele dá de oferta, ou seja, 5%. Você tem que ter um plano dentro do planejamento financeiro.
Perfeito? Tudo bem? Então, aí a tabelinha, nós colocamos o quê? Adoração. Eles dão quanto de dízimo? Eles decidiram dar 5% de oferta. Então, quanto é que eles dão de oferta? Beleza. Tudo claro? Ok. Ele está falando sobre a questão, o pacto na Bíblia está relacionado a voto. Você fez um pacto de 10, se mantenha. Não deveria retroceder. Tá? Não deveria retroceder. Ah, eu fiz 10, agora eu quero devolver, vou dar 5. É um compromisso que você faz com Deus. Tá? E não deveria retroceder. Essa é a ideia. Ela está perguntando, ela quer dar oferta para trabalhos humanitários. O sistema da igreja é assim, ó. Rapidamente, deixa eu só mostrar aqui para vocês. O princípio bíblico é isso aí. Das nossas ofertas, do que nós damos, isso numa explicação bem simples, 60% fica para a igreja local, 20% associação e 20% Fundo Mundial das Missões. Perfeito? Então uma pessoa, ela dá R$100 de oferta, 60% fica para a igreja local, para pagar a conta de água, de luz, do ar-condicionado, reformar o banco. Nós não podemos usar o dinheiro do dízimo para pagar a conta de água, de luz, para construir igreja. No Antigo Testamento você não vai encontrar nenhum templo construído com dízimo. Templo não é construído nem mantido com dízimo. Os templos são mantidos com o quê? Com as ofertas. E a igreja adventista toma esse princípio. Então, o dízimo, ele vai manter a tribo de Levi. A tribo de Levi vivia 24 horas para atender o serviço do templo. Não podia fazer outra coisa. Então, Deus disse, o dízimo é para a tribo de Levi. O pastor adventista, ele assina um documento que se chama conflito de interesse. O pastor adventista, ele não pode desempenhar nenhuma outra atividade remunerativa. Ele não pode. Ele tem que viver 24 horas para estar à disposição da igreja. Esse é o princípio da igreja, que vem do Antigo Testamento, lá da tribo de Levi. Então o dízimo era para manter a tribo de Levi, que vivia só para atender o templo. E as ofertas era para manter o templo, ok? Então, quando você dá uma oferta, 60% fica na igreja, 40% vai para a associação, sendo que 20% fica na associação para abençoar os projetos do campo, as necessidades, porque tem muita igreja pedindo dinheiro à associação, para construir um banheiro, comprar um terreno. A associação não pode tirar do dízimo, não pode. E quando ela ajuda, ajuda da onde? Das ofertas. E 20% vai para o Fundo Mundial das Missões, para a pregação do Evangelho na Janela 1040 e outros lugares do mundo. Então, quando você dá uma oferta na igreja adventista, você abençoa a igreja local, as igrejas do campo e também no mundo. Esse é o plano de Deus. Só que a oferta, o membro, ele é livre. Se o membro decide, eu quero que a minha oferta vá todinha para a construção de uma igreja lá em Itaboraí. Se o membro decidir isso, o tesoureiro tem que respeitar. Tá certo? Se o membro decidir destinar, isso pode acontecer esporadicamente. Não deveria ser um hábito. Porque se algum membro, ele começa a atuar dessa forma, ele sai do plano mundial da igreja. Que o plano mundial, ele não alimenta meu egoísmo. Não é o que eu quero, é abençoar a igreja no mundo todo. A nossa visão não é micro, é macro. A nossa visão e missão é pregar o evangelho no mundo todo. Então eu não posso colocar o foco só num lugar. Isso não seria o ideal. Perfeito? Sim. Se a gente dizima 10%, aí tem 10% de pacto. Quando você quer destinar uma oferta, você deveria ofertar de uma oferta de sacrifício, né? Muito bem, a Bíblia fala sobre oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício é uma oferta extra. No Antigo Testamento você vai encontrar o povo de Deus dando o dízimo, dando o pacto, a oferta, e às vezes em situações especiais, para projetos especiais, eles davam uma oferta de sacrifício. A oferta de sacrifício, ela é extra, ela é específica.
Por exemplo, no meu caso com a minha esposa, nós temos o dízimo e o pacto, 10%. E nós decidimos fazer 10% a mais, que é uma oferta de sacrifício. Os nossos 10% a mais, porque a gente dá 20% de oferta, ok? Então, 10% segue o plano normal da igreja, e os outros 10% nós administramos. Aí, como é uma oferta de sacrifício, uma oferta extra, que nós fizemos, aí a gente ajuda em casais, nos encontros de casais, ajudamos igrejas numa construção, em um projeto. Então, essa oferta de sacrifício, eu tenho um respaldo bíblico para dizer que ela pode ser direcionada e dirigida para um propósito que eu considero importante. Perfeito? Então, depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, nós vamos tratar aí, me procure e nós vamos tirar a dúvida. Combinado? Vamos lá, vamos continuar a apostila? Vamos voltar lá para a nossa apostila. Vamos entrar na página... Qual é a página agora? 18, né? 3 perguntas aí, ó, bem rápido. 3 perguntas. Quais os bons motivos para economizar, hein? Pode haver um motivo bom para economizar, sim ou não? O que deves considerar ao fazer um investimento? Você vai fazer um investimento, deve considerar o quê? Pensa aí, converse um pouquinho. Quantas vezes o ganho mensal deveria ser o fundo de emergência? Os administradores em finanças, eles dizem que todo mundo tem que ter um fundo de emergência. Preparação para a crise. Se você ficar hoje sem trabalhar, sem renda, você teria uma economia para ficar quanto tempo? Quanto tempo, tá? Sem conseguir emprego, tá? Então, pensa aí. E nós vamos dar aqui a sugestão dos administradores financeiros. Pode responder aí, rapidinho, tá? 7 minutos, coloca aí, 7 minutos. E depois tenta preencher essa tabelinha aí, que essa vai ser um pouco mais difícil, viu? Essa tabelinha aí é para os dois conversarem.